Se ela quiser vir, que venha. Não posso convidá-la, já que não a conheço. As perguntas que lhe dirigiu o Sr. Servert, não respondeu, mas, tendo colocado o papel na palma da mão, que estendia e revirava, o papel ficou suspenso. Em seguida o colocou na ponta do indicador e com a mão, por bastante tempo, descreveu um semicírculo, dizendo, não caia, e o papel se manteve na ponta do dedo. Em seguida, a ordem de agora cai. Ele se destacou sem que ela tivesse feito o menor movimento para determinar-lhe a queda. De repente, virando-se para o lado da parede, disse, agora quero pregar-te a parede, e aplicou o papel à parede, que ali ficou fixado em torno de 5 a 6 minutos, após o que o retirou. Um exame minucioso do papel e da parede não revelou qualquer causa de aderência. Acreditamos ser um dever informar que o quarto estava perfeitamente iluminado, o que nos possibilitava examinar completamente essas particularidades. Na noite seguinte deram-lhe outros objetos, chaves, moedas, cigarreiras, anéis de ouro e de prata. Todos, sem exceção, ficavam suspensos à sua mão. Notaram que a prata aderia a ela mais facilmente que as outras substâncias, pois tiveram dificuldade em retirar-lhe as moedas e essa operação causou-lhe dor. Um dos fatos mais curiosos nesse gênero foi o seguinte: sábado, 11 de novembro, o oficial que estava presente deu-lhe seu sabre com tiracolo, pesando ao todo 4 libras, conforme verificação feita. O conjunto ficou suspenso pelo dedo do médium, balançando-se por bastante tempo. O que não é menos singular é que todos os objetos, qualquer que fosse a matéria de que eram feitos, também ficavam suspensos. Essa propriedade magnética comunicava-se pelo simples contato das mãos às pessoas suscetíveis da transmissão do fluido. Disso tivemos vários exemplos. Uma capitão, o Sr. Cavalheiro de Zentner, então servindo na guarnição de Bergzabern, testemunha desses fenômenos, teve a ideia de pôr uma bússola perto da menina, para observar suas variações. Na primeira tentativa, a agulha desviou-se 15 graus, permanecendo imóvel nas seguintes, embora a criança segurasse em uma das mãos e acariciasse com a outra. Essa experiência provou que esses fenômenos não poderiam ser explicados pela ação do fluido mineral, até porque a atração magnética não se exerce indiferentemente sobre todos os corpos. Habitualmente, quando a pequena sonâmbula se dispunha a iniciar suas sessões, chamava quarto todas as pessoas que lá se encontravam. Simplesmente dizia, vinde, vinde, ou então dai, dai. Muitas vezes só se tranquilizava quando todas as pessoas, sem exceção, estavam perto de sua cama. Então pedia, com diligência e impaciência, um objeto qualquer. Tão logo lhe era dado, ligava-se a seus dedos. Frequentemente acontecia que 10, 12 ou mais pessoas estavam presentes e cada uma lhe apresentava vários objetos. Durante a sessão não permitia que lhe tomassem nenhum deles, parecia sobretudo preferir os relógios, abria-os com grande habilidade, examinava o movimento, fechava-os e depois os colocava perto de si para cuidar de outra coisa. Ao final, devolvia a cada um o que lhe haviam confiado, examinava os objetos com os olhos fechados e jamais se enganava de proprietário. Se alguém estendesse a mão para tomar o que não lhe pertencia, ela o repelia. Como explicar essa distribuição múltipla e sem erros a tão grande número de pessoas? Em vão tentaram fazer o mesmo com os olhos abertos. Terminada a sessão e retirados os estranhos, as pancadas e arranhaduras, momentaneamente interrompidas, recomeçaram. É preciso acrescentar que a criança não queria que ninguém ficasse ao pé de sua cama, perto do armário, o que entre os dois móveis deixava um espaço de aproximadamente um pé. Se alguém aí se interpusesse, com um gesto os afastava. E se recusassem, demonstrava grande inquietude, ordenando, com gestos imperiais, que deixassem o lugar. Uma vez ela exortou os assistentes a jamais ocuparem o local proibido, porque não queria que acontecesse problema com ninguém.
Era tão positiva essa advertência que ninguém a esqueceu daí por diante. Algum tempo depois, às pancadas e arranhaduras juntou-se um zumbido comparável ao som produzido por uma grossa corda de violoncelo. Uma espécie de assobio misturava-se a esse zumbido. Se alguém pedisse uma marcha ou uma dança, seu desejo era satisfeito. O músico invisível mostrava-se muito complacente. Com o auxílio das arranhaduras, chamava pelo nome as pessoas da casa os estranhos presentes. Esses entendiam a quem eram dirigidos os apelos. A esse chamado, a pessoa designada respondia assim, para dar a entender que sabia tratar-se dela. Então era executada, em sua homenagem, um trecho de música, que por vezes dava lugar a cenas divertidas. Se alguém que não fosse chamado respondia assim, a arranhadura fazia-se entender por um não, exprimido a seu modo, de que nada tinha a dizer-lhe naquele momento. Tais fatos se produziram pela primeira vez na noite do dia 10 de novembro e continuam a manifestar-se até hoje. Eis agora como procedia o espírito batedor para designar as pessoas. Desde várias noites, havia-se notado que, aos diversos convites para fazer tal ou qual coisa, ele respondia por um golpe seco ou por uma arranhadura prolongada. Tão logo o golpe seco era dado, o batedor começava a executar o que se desejasse dele. Ao contrário, quando arranhava, não satisfazia o pedido. Um médico teve então a ideia de tomar por si o primeiro ruído, e por não o segundo, sendo desde então confirmada essa interpretação. Notou-se também que, por uma série de arranhões mais ou menos fortes, o espírito exigia certos objetos das pessoas presentes. Por força de atenção, e notando a maneira por que o ruído se produzia, pôde-se compreender a intenção do batedor. Assim, por exemplo, o Sr. Sanger contou que certa manhã, ao romper do dia, ouvira barulhos modulados de certa maneira, sem ligar a isso nenhum sentido. Percebeu que não cessavam senão quando ele estava fora do leito, daí compreender o que significavam. Levanta-te. Foi assim que, pouco a pouco, familiarizou-se com essa linguagem e, por certos sinais, pôde reconhecer as pessoas designadas. Chegou o aniversário do dia em que o espírito batedor se havia manifestado pela primeira vez. Numerosas mudanças se tinham operado no estado de Philippine Singer. As batidas, os arranhões e os zumbidos continuavam, mas, a todas essas manifestações juntou-se um grito particular, que ora se assemelhava ao de um ganso, ora ao de um papagaio ou ao de qualquer outra ave de grande porte. Ao mesmo tempo, ouvia-se um como que repicar na parede, semelhante ao ruído das bicadas de um pássaro. Nessa época, Philippine Singer falava muito durante o sono, parecendo preocupada sobretudo com um certo animal, semelhante a um papagaio, postado ao pé do leito, gritando e dando bicadas na parede. Desejando-se ouvir o papagaio gritar, este emitia gritos pungentes. Fizeram-se diversas perguntas, às quais respondeu por gritos do mesmo gênero. Várias pessoas ordenaram-lhe dizer cacatoés, e foi ouvida distintamente a palavra cacatoés, como se houvera sido pronunciada pelo próprio pássaro. Silenciaremos sobre os fatos menos interessantes, limitando-nos a relatar o que houve de mais notável em relação às modificações sobrevindas ao estado físico da garota. Algum tempo antes do Natal as manifestações renovaram-se com mais energia, os golpes e os arranhões tornaram-se mais violentos e duravam mais tempo. Mais agitada que de costume, muitas vezes Philippine pedia para não dormir em sua cama e, sim, na de seus pais, rolava no leito, clamando, não posso mais ficar aqui, vou sufocar, eles vão me encerrar na parede, socorro. E sua calma só retornava quando a carregavam para o outro leito. Apenas nele se achava e golpes muito fortes eram ouvidos no alto, pareciam partir do sótão, como se um carpinteiro martelasse sobre as vigas. Algumas vezes eram tão vigorosos que a casa ficava toda abalada,
As janelas vibravam e as pessoas presentes sentiam o chão tremer sob os pés. Golpes semelhantes eram dados igualmente contra a parede, perto da cama. As perguntas formuladas, as mesmas pancadas respondiam como ordinariamente, alternando-se sempre com as arranhaduras. Não menos curiosos, os fatos que se seguem reproduziram-se muitas vezes. Quando todo o ruído havia cessado e a menina repousava tranquilamente em seu pequeno leito, viram-na muitas vezes prostrar-se e unir as mãos, mantendo fechados os olhos. Depois virava a cabeça para todos os lados, ora à direita, ora à esquerda, como se algo extraordinário atraísse sua atenção. Um amável sorriso corria-lhe então sobre os lábios, dir-se-ia que se dirigia a alguém, estendia as mãos e, por esse gesto, compreendia-se que apertaria as mãos de alguns amigos ou conhecidos. Viram-na também depois de tais cenas retomar sua primeira atitude suplicante, unindo novamente as mãos e curvando a cabeça até a tocar o cobertor, após o que se endireitava e derramava lágrimas. Então suspirava e parecia orar com grande fervor. Nesses momentos sua fisionomia se transformava, ficava pálida e adquiria a expressão de uma mulher de 24 a 25 anos. Muitas vezes esse estado durava mais de meia hora, durante o qual só exclamava "Ah!". As batidas, os arranhões, o zumbido e os gritos cessavam até o momento do despertar. Então o batedor novamente se fazia ouvir, procurando executar áreas alegres, de modo a dissipar a impressão penosa deixada na assistência. Ao despertar, a criança estava muito abatida, podia apenas levantar os braços, e os objetos que lhe eram apresentados não ficavam mais suspensos em seus dedos. Curiosos em conhecer o que ela havia experimentado, interrogaram-na várias vezes. Somente após reiterados pedidos foi que se decidiu a contar que havia visto conduzirem e crucificarem o Cristo no Gólgota, que a dor das santas mulheres prostradas ao pé da cruz e a crucificação haviam lhe produzido uma impressão impossível de descrever. Também tinha visto uma porção de mulheres e de virgens vestidas de negro, e pessoas jovens em longas roupas brancas, percorrendo em procissão as ruas de uma bela cidade. Finalmente, foi conduzida a uma vasta igreja, onde assistiu a um serviço fúnebre. Em pouco tempo o estado de Philippine Singer se alterou de modo a causar inquietação quanto à sua saúde, porque, estando acordada, divagava e sonhava em voz alta, não reconhecia os pais, nem a irmã, nem qualquer outra pessoa, vindo esse estado agravar-se mais ainda por uma completa surdez que persistiu durante 15 dias. Não podemos silenciar sobre o que se passou nesse lapso de tempo. A surdez de Philippine manifestou-se de meio-dia às 3 horas, ela mesma declarando que ficaria surda durante um certo tempo e que cairia doente. O que há de singular é que, por vezes, recuperava a audição durante cerca de meia hora, com o que se mostrava feliz. Ela própria predizia o momento em que a surdez se manifestaria e desapareceria. Uma vez, entre outras, anunciou que à noite, às 8h30, ouviria claramente durante uma meia hora. Com efeito, a hora predita voltou a ouvir, e isso durou até às 9 horas. Durante a surdez seus traços se modificavam, seu rosto adquiria uma expressão de estupidez, que perdia tão logo retornava ao estado normal. Nada, então, causava impressão sobre ela, ficava sentada, olhando as pessoas presentes fixamente sem as reconhecer. Ninguém se podia fazer compreender a não ser por sinais, aos quais em geral não respondia, limitando-se a fitar os olhos sobre os que lhe dirigiam a palavra. Uma vez agarrou pelo braço, de repente, uma das pessoas presentes e lhe disse, empurrando-a, "Quem és, pois?". Nessa situação permanecia às vezes por mais de hora e meia imobilizada na cama. Seus olhos mantinham-se semiabertos e parados num ponto qualquer, de vez em quando giravam à direita e à esquerda, voltando depois ao mesmo lugar. Toda a sensibilidade parecia então embotada, o pulso apenas batia e, quando lhe colocavam uma lâmpada diante dos olhos, não fazia nenhum movimento,
dir-se-ia morta. Durante a surdez, numa noite em que se achava deitada, aconteceu pedir uma lousa e um giz, escrevendo em seguida: às 11 horas falarei alguma coisa, mas exijo que permaneçam quietos e silenciosos. Depois dessas palavras acrescentou 5 sinais semelhantes escrita à latina, mas que nenhum dos assistentes pôde decifrar. Foi escrito na lousa que ninguém compreendia aqueles sinais. Em resposta a essa observação, ela escreveu: não é que não possais ler. E mais embaixo: não é alemão, é uma língua estrangeira. Em seguida, virando a lousa, escreveu do outro lado: Francisque, sua irmã mais velha, sentar-se-á à mesa e escrever ao que eu ditar. Fez acompanhar essas palavras de 5 sinais semelhantes aos primeiros e entregou a lousa. Notando que tais sinais ainda não eram compreendidos, pediu de volta a lousa e a ditou: são ordens particulares. Um pouco antes das 11 horas, disse: ficai tranquilos, que todos se sentem e prestem atenção. E, ao baterem 11 horas, virou-se em seu leito e entrou em sono magnético habitual. Alguns instantes mais tarde pôs-se a falar, sem interrupção, durante cerca de meia hora. Entre outras coisas declarou que durante o ano em curso produzir-se-iam fatos que ninguém compreenderia, e que todas as tentativas feitas para os explicar seriam infrutíferas. Durante a surdez da jovem Sanger, a desordem dos móveis, a abertura inexplicada das janelas e extinção das luzes colocadas na mesa de trabalho repetiram-se várias vezes. Certa noite aconteceu que 2 bonés, que estavam pendurados em um cabide do quarto de dormir, foram atirados sobre a mesa do outro quarto, derrubando uma xícara cheia de leite que se esparramou pelo chão. As batidas contra o leito eram tão violentas que o deslocaram de seu lugar. Algumas vezes foi mesmo desmontado ruidosamente, sem que as pancadas se fizessem ouvir. Como houvesse ainda pessoas incrédulas, ou que atribuíam essas singularidades a uma brincadeira da criança, que, segundo elas, batia ou arranhava com os pés ou com as mãos, se bem tivessem os fatos sido constatados por mais de 100 testemunhas, e que fora verificado que a mocinha tinha os braços estendidos sobre a coberta enquanto se produziam os ruídos, o capitão Zentiner imaginou um meio de os convencer. Mandou trazer da caserna 2 cobertores muito grossos, os quais foram postos um sobre o outro e ambos envolveram o colchão e os lençóis da cama. Eram felpudos, de tal sorte que neles seria impossível produzir o mais leve ruído por simples atrito. Vestindo uma simples camisa e uma camisola de dormir, Pilipine foi colocada sobre os cobertores, apenas acomodada. As arranhaduras e os golpes se produziram como antes, ora na madeira do leito, ora no armário vizinho, conforme o desejo que era manifestado. Acontecia muitas vezes que quando alguém cantarolava ou assobiava uma área qualquer, o batedor o acompanhava e os sons percebidos pareciam provir de 2, 3 ou 4 instrumentos. Ao mesmo tempo ouvia-se arranhar, bater, assobiar e retumbar, conforme o ritmo da área cantada. Muitas vezes também o batedor pedia a um dos assistentes que cantasse uma canção, designava-o pelo processo que já conhecemos e, quando a pessoa compreendia que era a si mesma que o espírito se dirigia, perguntava, por sua vez, se devia cantar tal ou qual área, respondia-se-lhe por sim ou não. Ao cantar a área indicada, um acompanhamento de zumbidos e assobios fazia-se ouvir perfeitamente no compasso. Depois de uma música alegre, frequentemente o espírito pedia o hino, Grande Deus, nós te louvamos, ou a canção de Napoleão I. Se lhe pedisse para tocar sozinho esta última canção, ou qualquer outra, executava do começo ao fim. As coisas iam assim na casa do Sanger, quer de dia, quer de noite, durante o sono ou no estado de vigília da menina. Até o dia 4 de março de 1853, época em que as manifestações entraram numa nova fase. Esse dia foi marcado por um fato ainda mais extraordinário que os precedentes. Continua no próximo números. Observação:
Esperamos que nossos leitores não nos censurem pela extensão que demos a esses curiosos detalhes, e que leiam a sua continuação com o menor interesse. Faremos notar que esses fatos não nos vêm de além-mar, cuja distância é um grande argumento, pelo menos para certos cépticos, nem mesmo vêm de além-reno, porquanto se passaram em nossas fronteiras, quase sob nossos olhos e há 6 anos apenas. Como se vê, Philip Nissinger era uma médium natural muito complexa, além da influência que exercia sobre os fenômenos bem conhecidos dos ruídos e movimentos, era uma sonâmbula estática. Conversava com seres incorpóreos que via, ao mesmo tempo via os assistentes e lhes dirigia a palavra, embora nem sempre lhes respondesse, o que prova que em certos momentos se achava isolada. Para aqueles que conhecem os efeitos da emancipação da alma, as visões que relatamos nada têm que não possam ser explicadas facilmente. Nesses momentos de êxtase é provável que o espírito da criança se visse transportado para algum país longínquo, onde assistia, talvez em recordação, a uma cerimônia religiosa. Pode-se admirar da lembrança que conservava ao despertar, mas esse fato não é insólito. De resto, pode-se notar que a lembrança era confusa, sendo necessário insistir muito para provocá-la. Se observarmos atentamente o que se passava durante a surdez, reconheceremos sem dificuldade um estado cataléptico. Uma vez que essa surdez era apenas temporária, é evidente que não provocava alterações nos órgãos da audição. O mesmo podemos dizer da obliteração momentânea das faculdades mentais, que nada tinha de patológico, visto que, num dado instante, tudo voltava ao estado normal. Essa espécie de estupidez aparente resultava de um desprendimento mais completo da alma, cujas excursões faziam-se com maior liberdade, não deixando aos sentidos senão a vida orgânica. Que se julgue, pois, o efeito desastroso que teria resultado de uma intervenção terapêutica em semelhante circunstância. Fenômenos do mesmo gênero podem produzir-se a cada momento. Não saberíamos, nesse caso, recomendar maior circunspecção. Uma imprudência pode comprometer a saúde e até mesmo a vida. A preguiça. Dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance de Faux. 5 de maio de 1858. 1. Um homem saiu muito cedo e foi à praça para contratar trabalhadores. Ora, ali viu 2 homens do povo que estavam sentados e de braços cruzados. Foi um deles e o abordou, dizendo: "Que fazes aqui?" Ao que o mesmo respondeu: "Não tenho trabalho." O que procurava trabalhadores disse: "Então, pega a enxada e vai ao meu campo, na vertente da colina aonde sopra o vento sul. Cortarás as urzes e revolverás o solo até que venha a noite. A tarefa é rude, mas terás um bom salário." E o homem do povo colocou a enxada no ombro e agradeceu ao outro de coração. Ouvindo isso, o outro trabalhador levantou de seu lugar e aproximou-se, dizendo: "Senhor, deixai também que eu vá trabalhar em vosso campo." E tendo dito a ambos que o seguissem, marchou à frente para mostrar-lhes o caminho. Depois, quando chegaram à encosta da colina, dividiu o trabalho em 2 e se foi. Logo que partiu, o último dos trabalhadores contratados pôs fogo no mato da gleba que lhe coube na partida e lavrou a terra com a enxada. O suor minava em sua fronte, sob o calor ardente do sol. Murmurando a princípio, o outro imitou, mas logo abandonou a tarefa, fincando a enxada no chão, sentou-se ao lado, olhando o trabalho que seu companheiro fazia. Ora, no início da noite o dono do campo veio examinar o trabalho que havia sido realizado. Chamando o trabalhador diligente, cumprimentou-o, dizendo: "Trabalhaste bem, eis o teu salário", e o despediu, após dar-lhe uma moeda de prata. O outro também se aproximou, reclamando o valor de seu salário, mas o dono lhe disse: "Mau trabalhador, meu pão não saciará a tua fome, porque deixaste inculta a parte do campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado como o que trabalhou bem." E o despediu, sem dar-lhe nada. 2.
Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Em verdade vos digo que sua vida será posta de lado como uma coisa que a ninguém aproveita, quando o seu tempo se cumprir. Compreendei isso como uma comparação. Qual dentre vós, se tiverdes em vosso pomar uma árvore que não dê bons frutos, não dirá seu servo, cortai essa árvore e lançai-a no fogo, porque seus ramos são estéreis. Ora, assim como tal árvore será cortada por causa de sua esterilidade, a vida do preguiçoso será posta no refúgio, por ter sido estéril em boas obras. Ano 1, julho de 1858, número 7. O espírito batedor de Beelzebub. Terceiro artigo. Continuamos a citar a brochura do Sr. Blanc, redator do jornal de Beelzebub. Os fatos que vamos relatar ocorreram de sexta-feira, 4, a quarta-feira, 9 de março de 1853, depois, nada semelhante se produziu. Nessa época Pilipine não mais dormia no quarto que conhecemos, seu leito havia sido transferido para a peça vizinha, onde ainda se acha presentemente. As manifestações tomaram um caráter tão estranho que é impossível admitir a sua explicação pela intervenção dos homens. Aliás, são de tal modo diferentes das que haviam sido observadas anteriormente, que todas as opiniões iniciais caíram por terra. Sabe-se que no quarto onde dormia a mocinha, as cadeiras e os outros móveis muitas vezes eram derrubados, as janelas abriam-se com estrondo, sob golpes repetidos. Há 5 semanas ela permanece no quarto comum, onde, desde o princípio da noite, até a manhã seguinte, há sempre uma luz, pode-se, pois, ver perfeitamente o que ali se passa. Eis o fato observado sexta-feira, 4 de março. Pilipine ainda não estava deitada, achava-se no meio de algumas pessoas que conversavam com o espírito batedor quando, de repente, a gaveta de uma mesa muito grande e pesada, que se encontrava na sala, foi puxada e empurrada com grande barulho e com uma impetuosidade extraordinária. Os assistentes ficaram fortemente surpreendidos com essa nova manifestação. No mesmo instante, a própria mesa começou a movimentar-se em todos os sentidos, avançando em direção à lareira, perto da qual estava sentada Pilipine. Por assim dizer, perseguida pelo móvel, viu-se obrigada a deixar o seu lugar e correr para o meio do quarto, mas a mesa voltou-se nessa direção e se deteve a meio pé da parede. Colocaram-no em seu lugar costumeiro, de onde não se mexeu mais. Entretanto, as botas que se encontravam debaixo dela, e que todos puderam ver, foram jogadas no meio do quarto, com grande pavor das pessoas presentes. Uma das gavetas recomeçou a deslizar nas corrediças, abrindo-se e fechando-se por 2 vezes, de início muito vivamente e, depois, de forma cada vez mais lenta. Quando estava completamente aberta, acontecia ser sacudida com um estrondo. Deixado sobre a mesa, um pacote de fumo mudava de lugar a todo instante. As pancadas e arranhaduras eram ouvidas na mesa. Pilipine, que então gozava de excelente saúde, achava-se no meio das pessoas reunidas e de forma alguma parecia inquieta com todas essas estranhezas, que se repetiam todas as noites, desde sexta-feira, domingo, porém, foram ainda mais notáveis. Por várias vezes a gaveta foi puxada e empurrada com violência. Depois de haver estado em seu antigo dormitório, Pilipine voltou subitamente, foi tomada de sono magnético e deixou-se cair numa cadeira, onde por várias vezes foram ouvidas as arranhaduras. Suas mãos apoiavam-se sobre os joelhos e a cadeira ora se movia para a direita, ora para a esquerda, ou para frente e para trás. Viam-se os pés dianteiros da cadeira se erguerem, enquanto a cadeira balançava num equilíbrio impressionante sobre os pés traseiros. Tendo sido levada para o meio do quarto, tornou-se mais fácil observar esse novo fenômeno. Então,
A uma palavra de ordem, a cadeira girava, avançava ou recuava mais ou menos depressa, ora num sentido, ora em outro. Durante essa dança singular os pés da criança arrastavam-se no chão, como se estivessem paralisados. Através de gemidos e levando a mão à fronte diversas vezes, dava a entender que estava com dor de cabeça. Depois, despertando de repente, pôs-se a olhar para todos os lados, sem compreender a situação, seu mal-estar havia deixado. Ela se deitou, então as pancadas e arranhaduras, antes produzidas na mesa, fizeram-se ouvir no leito, com força e de maneira divertida. Pouco antes, tendo uma campainha produzido sons espontâneos, tiveram a ideia de prendê-la à cama, logo se pôs a tocar e a balançar. O que houve de mais curioso nessa circunstância foi o fato de a campainha permanecer imobilizada e em silêncio, quando a cama era levantada e deslocada. Por volta da meia-noite todo o ruído cessou e a assistência dispersou-se. Na segunda-feira à noite, 15 de maio, prenderam ao leito uma grande campainha. Imediatamente fez-se ouvir um barulho desagradável e ensurdecedor. No mesmo dia, ao meio-dia, as janelas e a porta do quarto de dormir foram abertas, mas de maneira silenciosa. Devemos dizer, também, que a cadeira em que se sentava Pilipine, na sexta-feira e no sábado, levada pelo Sr. Singer para o meio do quarto, pareceu-lhe muito mais leve que de costume. Dir-se-ia que força invisível a sustentava. Querendo empurrá-la, um dos assistentes não encontrou a menor resistência. A cadeira parecia deslizar por si mesma no assoalho. O espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias, quinta-feira, sexta-feira e sábado da Semana Santa. Somente no domingo de Páscoa os golpes recomeçaram, imitando o som de sinos, eram ritmados e compunham uma área. No dia 1º de abril, mudando de guarnição e puxadas por uma banda de música, as tropas deixaram a cidade. Ao passarem diante da casa do Singer, o espírito batedor executou, no leito, à sua maneira, o mesmo trecho que era tocado na rua. Algum tempo antes, haviam escutado no quarto como que os passos de alguém, e como se tivessem jogado areia no assoalho. Preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governo do Palatinado propôs ao Sr. Singer internar a filha numa casa de saúde, em Frankenthal. Proposta aceita. Sabemos que em sua nova residência a presença de Pilipine deu origem aos mesmos prodígios de Bergzabern, e que os médicos daquela cidade, tanto quanto os nossos, não lhe puderam determinar a causa. Além disso, estamos informados de que somente os médicos têm acesso à mocinha. Por que tomaram essa medida? Nós o ignoramos, e não nos permitimos censurá-la, porém, se o que lhe deu causa não foi o resultado de alguma circunstância particular, pensamos que deveriam deixar entrar, perto da interessante criança, se não todo mundo, pelo menos as pessoas recomendáveis. Observação: só tomamos conhecimento dos diferentes fatos aqui expostos pelo relatório que deles o Sr. Blanc publicou. Entretanto, uma circunstância acaba de nos pôr em contato com uma das pessoas que mais se distinguiram nesse caso e que, a respeito, houve por bem fornecer-nos documentos circunstanciados do mais alto interesse. Através de evocação, obtivemos igualmente explicações bastante curiosas e muito instrutivas desse espírito batedor, dadas por ele mesmo. Como esses documentos nos chegaram muito tarde, adiaremos sua publicação para o próximo número. Ano 1, agosto de 1858, número 8. Contradições na linguagem dos espíritos. As contradições encontradas muito frequentemente na linguagem dos espíritos, mesmo sobre questões essenciais, foram, até hoje, para certas pessoas, uma causa de incerteza quanto ao valor real de suas comunicações, circunstância da qual não deixaram os adversários de tirar partido. Com efeito, à primeira vista essas contradições parecem ser uma das principais pedras de tropeço da ciência espírita. Vejamos se elas têm a importância que lhes atribuem. Perguntaremos:
Em primeiro lugar, qual a ciência que não apresentou, em seus primórdios, semelhantes anomalias? Em suas investigações, que sábio não foi muitas vezes confundido por fatos que pareciam lançar por terra as regras estabelecidas? Se a botânica, a zoologia, a fisiologia, a medicina em nossa própria língua não nos oferecem milhares de exemplos e se suas bases não desafiam toda a contradição, é comparando os fatos, observando as analogias e as dessemelhanças que se chega, pouco a pouco, a estabelecer as regras, as classificações, os princípios, numa palavra, a constituir a ciência. Ora, o espiritismo apenas começa a despontar, não é, pois, de admirar que se submeta à lei comum, até que seu estudo esteja completo. Só então se reconhecerá que aqui, como em todas as coisas, a exceção quase sempre vem confirmar a regra. Não obstante, em todas as épocas os espíritos nos têm dito para não nos inquietarmos com essas pequenas divergências e que, dentro de pouco tempo, todos seriam levados à unidade de crença. Essa predição por certo se realiza cada dia, à medida que se penetra mais adiante nas causas desses fenômenos misteriosos e os fatos são mais bem observados. Já as dissidências que se manifestaram na origem tendem evidentemente a enfraquecer-se. Pode-se mesmo dizer que resultam, agora, apenas de opiniões pessoais isoladas. Se bem esteja o espiritismo em a natureza, e tenha sido conhecido e praticado desde a mais remota antiguidade, é fato notório que em nenhuma outra época foi tão universalmente espalhado quanto hoje. É que outrora faziam dele um estudo misterioso, ao qual o vulgo não era iniciado, conservou-se por uma tradição, que as vicissitudes da humanidade e a ausência dos meios de transmissão enfraqueceram insensivelmente. Os fenômenos espontâneos, que vez por outra jamais deixaram de produzir-se, passaram despercebidos ou foram interpretados segundo os preconceitos ou a ignorância da época ou, ainda, explorados em proveito dessa ou daquela crença. Estava reservado ao nosso século, onde o progresso recebe um impulso incessante, tornar clara uma ciência que, por assim dizer, somente existia em estado latente. Não foi senão há poucos anos que os fenômenos foram observados seriamente. Na realidade o espiritismo é uma ciência nova que se implanta pouco a pouco no espírito das massas, esperando ocupar uma posição oficial. De início essa ciência pareceu bem simples, para as pessoas superficiais, consistia na arte de fazer girar as mesas, contudo, por suas ramificações e consequências, uma observação mais atenta revelou que era, ao contrário, muito mais complexa do que se havia suspeitado. As mesas girantes são como a maçã de Newton que, na sua queda, encerra o sistema do mundo. Aconteceu com o espiritismo o que de início acontece com todas as coisas. Os primeiros não puderam ver tudo, cada um viu por seu lado e se apressou a transmitir suas impressões conforme seu ponto de vista e segundo suas ideias ou prevenções. Ora, não é sabido que, de acordo com o meio, o mesmo objeto a uns pode parecer quente, ao passo que outros o acharão frio. Tomemos ainda outra comparação das coisas vulgares, mesmo que pareça trivial, a fim de nos fazer melhor compreender. Ultimamente lia-se em diversos jornais, o cogumelo é um produto dos mais bizarros, delicioso ou mortal, microscópico ou de dimensão fenomenal, confunde, sem cessar, a observação do botânico. No túnel de Doncaster existe um cogumelo que há 12 meses se desenvolve, parecendo não haver ainda atingido sua última fase de crescimento. Atualmente mede 15 pés de diâmetro. Veio num pedaço de madeira, é considerado o mais belo espécime de cogumelo que já existiu. Sua classificação é difícil, porque as opiniões estão divididas. Assim, eis a ciência em grande dificuldade por causa de um cogumelo que se apresenta sob um novo aspecto. Esse fato provocou em nós a seguinte reflexão: suponhamos vários naturalistas, cada um a observar por seu lado uma variedade desse vegetal,
Um dirá que o cogumelo é um criptógamo comestível, apreciado pelas pessoas de fino paladar. O segundo, que é venenoso. O terceiro, que é invisível a olho nu. E o quarto, que pode alcançar até 45 pés de circunferência, etc. À primeira vista, todas as asserções são contraditórias e pouco apropriadas à fixação das ideias que sobre a verdadeira natureza dos cogumelos. Depois virá um quinto observador que reconhecerá a identidade dos caracteres gerais e mostrará que essas propriedades tão diversas constituem, em verdade, subdivisões ou variedades de uma mesma classe. De seu ponto de vista, cada um tinha razão. Todos, porém, laboravam em erro, ao concluírem do particular para o geral, e ao tomarem a parte pelo todo. Ocorre o mesmo em relação aos espíritos. Têm sido julgados conforme a natureza das relações que se teve com eles. Uns foram feitos demônios, outros anjos. Depois, por se terem precipitado para explicar os fenômenos antes que vissem tudo, cada um o fez à sua maneira, buscando-lhes as causas, evidentemente, naquilo em que consistia o objeto de suas preocupações. O magnetista relacionava tudo à ação magnética, o físico à ação elétrica, etc. A divergência de opinião em matéria de espiritismo origina-se, pois, dos diferentes aspectos sob os quais é considerado. De que lado está a verdade? É o que compete ao futuro demonstrar, mas a tendência geral não poderia oferecer dúvida. Evidentemente, um princípio domina e reúne, pouco a pouco, os sistemas prematuros. Uma observação menos exclusiva os unirá a todos a uma fonte comum, vendo-se logo que a divergência, definitivamente, é mais de forma do que de fundo. Compreende-se perfeitamente que os homens elaboram teorias contrárias sobre muitas coisas. Entretanto, o que pode parecer mais singular é o fato de os próprios espíritos poderem entrar em contradição. Foi principalmente isso que, no princípio, lançou uma espécie de confusão nas ideias. As diferentes teorias espíritas têm, pois, duas origens. Umas desabrocharam do cérebro humano, enquanto as demais foram reveladas pelos espíritos. As primeiras emanam dos homens que, confiando demasiadamente em suas próprias luzes, creem ter em mãos a chave daquilo que procuram quando, na maioria das vezes, não encontram senão uma maneira para se promoverem. Nada há nisso de surpreendente. Entre os espíritos, porém, seria inadmissível que uns dissessem uma coisa e os demais falassem outra, o que agora é perfeitamente explicável. A princípio, fez-se uma ideia completamente falsa da natureza dos espíritos. Foram representados como seres à parte, de natureza excepcional, nada possuindo em comum com a matéria e devendo tudo saber. Segundo a opinião pessoal, eram seres benfazejos ou malfazejos, uns com todas as virtudes, os outros com todos os vícios e todos, em geral, com um saber infinito, superior ao da humanidade. A notícia das recentes manifestações, o primeiro pensamento que brotou na mente da maior parte das criaturas foi o de buscarem um meio de penetrar em todas as coisas ocultas. Uma nova maneira de adivinhação menos sujeita à dúvida que os processos vulgares. Quem poderia dizer o número dos que sonharam fortuna fácil, pela revelação de tesouros ocultos ou pelas descobertas industriais e científicas, que não teriam custado a seus inventores senão o trabalho de lhes descrever os procedimentos, sob o ditado dos sábios do outro mundo? Só Deus sabe quantas desilusões e quantos desapontamentos. Que de pretensas receitas, cada uma mais ridícula que a outra, foram dadas pelos farcistas do mundo invisível. Conhecemos alguém que havia solicitado uma receita infalível para tingir os cabelos. Foi-lhe dada uma fórmula de composição, espécie de unguento que fez da cabeleira uma espécie de massa compacta, da qual o paciente teve as maiores dificuldades do mundo para se desembaraçar. Todas essas esperanças quiméricas tiveram que se dissipar à medida que se conhecia melhor a natureza desse mundo e a real finalidade das visitas que nos fizeram seus habitantes. Mas, então,
Para algumas pessoas que nada faziam, qual era o valor desses espíritos, que nem sequer tinham o poder de conseguir-lhes alguns milhões? Não poderiam ser espíritos. A essa febre passageira sucedeu a indiferença e, depois, a incredulidade. Oh! Que de prosélitos teriam feito os espíritos, se tivessem podido fazer o bem enquanto os outros dormiam? Teriam adorado o diabo, mesmo que tivesse brandido a sua bolsa de moedas. Ao lado desses sonhadores, havia pessoas sérias que somente viam vulgaridade nesses fenômenos, observaram atentamente, sondaram o recôndito desse mundo misterioso, reconhecendo facilmente, nesses fatos estranhos, se não novos, pelo menos um fim providencial de ordem mais elevada. Tudo mudou de face quando se soube que esses mesmos espíritos nada mais são que as criaturas que viveram na Terra, cujo número iremos aumentar quando morrermos, que deixaram aqui o seu envoltório grosseiro, como a lagarta deixa a crisálida para transformar-se em borboleta. Não pudemos duvidar quando vimos nossos parentes, amigos e contemporâneos virem conversar conosco e dar-nos provas irrecusáveis de sua presença e identidade. Considerando as inúmeras variedades que a humanidade apresenta, do duplo ponto de vista intelectual e moral, e a multidão que diariamente emigra da Terra para o mundo invisível, repugna a razão acreditar que um estúpido samoyeda, um feroz canibal, um vil criminoso, sofram com a morte uma transformação que os coloquem no mesmo nível do sábio e do homem de bem. Compreendeu-se, assim, que podia e devia haver espíritos mais ou menos avançados e, desde então, explicaram-se naturalmente todas essas comunicações tão diferentes, das quais umas se elevem até o sublime, enquanto outras se arrastam na imundície. E foram ainda melhor compreendidas quando se descobriu que o nosso pequeno grão de areia perdido no espaço não era o único habitado, entre tantos milhões de globos semelhantes, ocupando, no universo, apenas uma posição intermediária, nas proximidades da escala mais inferior, que havia, em consequência, seres mais avançados do que os mais avançados entre nós, e outros ainda mais atrasados que os nossos selvagens. Desde então o horizonte intelectual e moral ampliou-se, como sucedeu com o nosso horizonte terrestre, quando foi descoberta a quarta parte do mundo, aos nossos olhos. O poder e a majestade de Deus cresceram do finito ao infinito. Dessa forma, ficaram explicadas as contradições da linguagem dos espíritos, porquanto se compreendeu que seres inferiores, sob todos os pontos de vista, não poderiam pensar nem se exprimir como se superiores fossem. Consequentemente, não podiam saber tudo nem tudo compreender, devendo Deus revelar aos eleitos somente o conhecimento dos mistérios, que a ignorância jamais alcançaria. Traçada pelos próprios espíritos e pela observação dos fatos, a escala espírita dá-nos a chave de todas as aparentes anomalias da linguagem dos espíritos. É preciso chegar, pela força do hábito, a conhecê-los, a bendizer, à primeira vista, e poder assinalar-lhes a classe de acordo com a natureza de suas manifestações. É preciso dizer, por necessidade, há um que é mentiroso, há outro que é hipócrita, há esse que é mau, aquele que é faccioso, etc., sem se deixar levar nem pela sua arrogância, nem pelas suas bravatas, nem pelas suas ameaças, nem pelos seus sofismas, nem mesmo pelas suas lisonjas. É o meio de afastar essa turba que, incessantemente, pulula à nossa volta, e que se afasta quando sabemos atrair somente os espíritos verdadeiramente bons e sérios, de maneira idêntica que procedemos em relação aos vivos. Serão seres ínfimos, votados à ignorância e ao mal para todo sempre. Não, porque tal parcialidade não se conformaria nem com a justiça, nem com a bondade do Criador, que provê a existência e o bem-estar do menor inseto. É por uma sucessão de existências que eles se elevam e deles se aproximam à medida que se tornam melhores. Esses espíritos inferiores não conhecem de Deus senão o nome, não o veem, nem o compreendem, da mesma forma que o último dos camponeses, isolado nos rincões mais distantes,
Não vê nem compreende o soberano que governa seu país. Se estudarmos cuidadosamente o caráter próprio de cada classe de espíritos, conceberemos facilmente que alguns deles são incapazes de fornecer ensinamentos exatos sobre o estado de seu mundo. Se, além disso, considerarmos que, por sua natureza, alguns espíritos são levianos, mentirosos, zombeteiros e malévolos, enquanto outros ainda se acham imbuídos das ideias e dos preconceitos terrestres, compreenderemos que, em suas relações conosco, podem divertir-se à nossa custa, induzir-nos propositadamente ao erro por malícia, afirmar o que não sabem, dar-nos conselhos pérfidos ou mesmo enganar-se de boa fé, julgando as coisas conforme seu ponto de vista. Se temos uma comparação, suponhamos que uma colônia de habitantes da Terra um belo dia encontre meios de estabelecer-se na Lua. Imaginemos essa colônia composta de diversos elementos da população de nosso globo, desde o europeu mais civilizado até o selvagem australiano. Sem dúvida os habitantes da Lua ficarão emocionados e maravilhados de poderem obter, junto a seus novos hóspedes, informações precisas sobre nosso planeta, que alguns supunham habitado, embora não tivessem certeza, considerando-se que também entre eles alguns se julgam os únicos seres do universo. Caem sobre os recém-chegados, fazem-lhes perguntas e os sábios se apressam para publicar a história física e moral da Terra. Como não seria autêntica essa história, desde que foi obtida de testemunhas oculares? Um deles recolhe em sua casa um zelandês, que lhe ensina que neste mundo é um banquete comer homens e que Deus o permite, desde que se sacrificam vítimas em seu nome. Na casa de outro, é um filósofo moralista que lhe fala de Sócrates e Platão, assegurando que a antropofagia é uma abominação condenável por todas as leis divinas e humanas. Aqui é um muçulmano que não se alimenta de carne humana, mas diz que a salvação é obtida matando o maior número possível de cristãos. Ali é um cristão, que fala que Maomé é um impostor. Mais longe, um chinês considera como bárbaros todos os demais, afirmando que Deus permite que os filhos devem ser lançados ao rio, contanto que existam em grande quantidade. Um boêmio traça o quadro das delícias da vida dissoluta das capitais, um anacoreta prega a abstinência e as mortificações, um faquir indiano dilacera o corpo e durante anos se impõe sofrimento para descerrar as portas do céu, de tal sorte que as privações de nossos mais piedosos cenobitas não passam de sensualidade. Em seguida vem um bacharel, afirmando que é a terra que gira, e não o sol, uma camponês, dizendo que o bacharel é mentiroso, pois vê muito bem o sol levantar-se e deitar-se todos os dias. Um africano diz que faz muito calor, um esquimó, que o mar é uma planície de gelo e que só se viaja de trenó. A política não fica atrás, uns elogiam o regime absoluto, outros a liberdade, alguém garante que a escravidão é contrária à natureza, sendo irmãos todos os homens, já que são filhos de Deus. Outro ainda, afirma que determinadas raças foram feitas para escravidão e são muito mais felizes que no estado de liberdade, etc. Imagina os escritores selenitas bastante embaraçados para escreverem a história física, política, moral e religiosa do mundo terrestre com semelhantes documentos. Talvez, pensarão alguns, encontraremos maior unidade entre os sábios. Interroguemos esse grupo de doutores. Ora, um dos dois, médico da Faculdade de Paris, Centro das Luzes, garante que todas as moléstias têm por princípio sangue viciado, fazendo-se necessário, pois, renová-lo por meio de sangrias, seja qual for a sua causa. Laborais em erro, meu caro confrade, replica um segundo, o homem jamais dispõe de tanto sangue, se o tirais, tirai-lhe a vida. Convenhamos que o sangue esteja viciado, o que fazemos quando um vaso está sujo? Não o quebramos, limpamos, então purgai, purgai, purgai até a extinção. Tomando a palavra, diz um terceiro, senhores, com vossas sangrias matais os doentes, com vossos purgantes os envenenais,
A natureza é mais sábia que todos nós, deixemo-la agir e aguardemos. Se é isso, replicam os dois primeiros, se matamos nossos doentes, vós os deixais morrer. A disputa começava a se inflamar quando um quarto, tomando a parte um selenita, e o conservando à sua esquerda, disse-lhe, não os escuteis, são todos ignorantes, nem mesmo sei por que fazem parte da academia. Segui bem o meu raciocínio, todo doente é fraco, portanto, sofre de fraqueza nos órgãos, isso é lógica pura, ou não me conheço mais. Sendo assim, é preciso que se lhe dê fortificantes, para isso não tenho senão um remédio, água fria, e não passo disso. Curais todos os doentes. Sempre, quando a doença não é mortal. Com um processo assim tão infalível, pertenceis à academia. Já postulei 3 vezes minha candidatura. Pois bem, sabeis que fui repelido por esses pretensos sábios, porque estavam certos de que os pulverizaria com minha água fria. Senhor Selenita, diz um novo interlocutor, puxando para a direita, vivemos em uma atmosfera de eletricidade. A eletricidade é o verdadeiro princípio da vida. Acrescentá-la, quando não existe bastante, retirá-la, quando existe em excesso. Neutralizar uns pelos outros os fluidos contrários, eis o segredo. Faço maravilhas com meus aparelhos, lede meus anúncios e vereis. Não chegaríamos ao fim, se quiséssemos relacionar todas as teorias contrárias que foram sucessivamente preconizadas em todos os ramos do conhecimento humano, sem excetuar as ciências exatas. Entretanto, foi sobretudo nas ciências metafísicas que o campo se abriu às doutrinas mais contraditórias. Se, todavia, um homem ajuizado de espírito, por que não os haveria na Lua? Comparar todos esses relatos incoerentes, chegará à seguinte conclusão, muito lógica, que na Terra existem regiões quentes e frias, que em certos países os homens se devoram entre si, que em outros eles matam os que não pensam do mesmo modo, tudo para a maior glória de sua divindade. Finalmente, que cada um se pronuncia de acordo com os seus conhecimentos e exalta as coisas do ponto de vista de suas paixões e de seus interesses. Em suma, em quem acreditará, de preferência. Pela linguagem reconhecerá, sem dificuldade, o verdadeiro sábio do ignorante, o homem sério do leviano, o que tem juízo daquele que raciocina em falso, não confundirá os bons e os maus sentimentos, a elevação com a baixeza, o bem com o mal. E dirá a si mesmo, devo ouvir tudo, escutar tudo, porque mesmo na conversa do homem mais embrutecido posso aprender alguma coisa. Minha estima e minha confiança, porém, não serão conquistadas senão por aqueles que delas se mostrarem dignos. Se essa colônia terrena deseja implantar seus costumes e usos em sua nova pátria, os sábios repelirão os conselhos que lhes parecerem perniciosos e se confiarão àqueles que julgarem mais esclarecidos, neles não vendo nem falsidade, nem mentiras, mas, ao contrário, reconhecendo seu sincero amor do bem. Agiríamos de modo diferente, se uma colônia de selenitas viesse cair na Terra. Pois bem, o que é dado aqui como suposição, torna-se realidade no que concerne aos espíritos, se não vêm entre nós em carne e osso, nem por isso estão menos presentes de maneira oculta, transmitindo-nos os pensamentos através de seus intérpretes, isto é, dos médiuns. Quando aprendermos a conhecê-los, julgá-los-emos por sua linguagem, por seus princípios, e suas contradições nada mais terão que nos deva surpreender, porquanto vemos saberem uns aquilo que os outros ignoram, que alguns estão colocados muito embaixo, ou são ainda muito materiais para compreender e apreciar as coisas de ordem mais elevada. Tal é o homem que, no sopé da montanha, não vê senão alguns passos em volta dele, enquanto o que está no alto descortina um horizonte sem limites. A primeira fonte das contradições decorre, pois, do grau de desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos, porém há outras, sobre as quais é útil chamar a atenção.
Dirão que passamos sobre a questão dos espíritos inferiores. Desde que assim o é, compreende-se que possam enganar-se por ignorância. Todavia, como se justifica que espíritos superiores estejam em dissidência? Que utilizem em certo país uma linguagem diferente da que empregam em outro. Finalmente, que o mesmo espírito nem sempre seja coerente consigo mesmo. A resposta a essa questão repousa sobre o conhecimento